1º de setembro, domingo. Muito obrigado por estar aqui em meu canal no YouTube ou vendo esse vídeo pelo Finance News. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Leonel. Eu vou fazer o estudo hoje do índice Bovespa e desses papéis aqui nessa sequência. Vamos começar pela Petri 4, depois Vale 3, depois CSN Mineração. Vamos dar uma olhada no gráfico da Vibra e do grupo Fleury. São dois gráficos que me chamam a atenção. Quero ver com vocês três papéis que entram na carteira teórica do índice Bovespa a partir desta segunda, que é a Caixa Seguridade, a Santos Brasil, STBP3 e depois a Auri 3. Tá? Nós vamos olhar rapidamente esses papéis e vamos concluir com dois ativos que foram solicitados, que foram pedidos para que estudássemos, que é a Raiz 4 e a 3tentos, TETEM 3. Bom, vamos então começar aqui pelo índice Bovespa. Eu ressalto que esse vídeo está sendo gravado hoje, 1º de setembro, né? E ele é um vídeo que não é uma recomendação, nem de compra, nem de venda, certo? E ele é tão somente um estudo que eu faço com base no meu perfil de risco e na metodologia que eu uso. Portanto, você pode ter uma visão diferenciada ou um pouco diferente, mas o principal é que você não entenda isso como recomendação. Vamos lá. Índice Bovespa, gráfico diário aqui na tela. O que nós observamos, pessoal? Que o índice ele inicia, né, um processo de realização, pelo menos de curto prazo, até agora de curto prazo, né? Ao fazer aqui esse movimento lá em cima, né, no topo, depois de fazer novas máximas históricas. Máxima histórica é muito bom para manchete de jornal, né? Para gente que olha o gráfico aqui na frieza do gráfico, a máxima histórica, o rompimento de máxima histórica, o rompimento de máxima histórica intraday, isso aí não significa muito, a não ser para nos mostrar que o índice ele precisa no momento fazer o que? Após essas máximas, ele se afastou da média, principalmente da média de 21, e o índice, o ideal seria que ele se aproximasse de novo da média de 21 períodos, a linha roxa mais forte. Tá? Vejam que na última sexta o índice perde, fecha abaixo da média de 9 períodos, que é essa linha roxa mais fina, a média móvel do especulador. Né? O movimento mais rápido que a gente consegue captar aqui no gráfico é pela média de 9 períodos. Bom, vejam que o fechamento na sexta, ele não foi um fechamento assim tão ruim, né? Deixou aqui um martelinho num fundo, mas ele fechou abaixo da média de 9. Então vamos ver se o próximo candle aí na segunda-feira vai ser um candle com a mínima menor que a mínima de sexta-feira e se aproxima da média de 21. Lembrando que a média de 21 atualmente ela está em 132.918 pontos. A média, tecnicamente, é um ponto de suporte. Caso caia, né, caso faça um recuo, tende a vir então até 132.918, que é onde a média está neste momento. Como ela é móvel, a cada pregão, ela muda esse patamar. Tá? A média de 9 períodos agora passa a ser tecnicamente um ponto de resistência. Caiu para baixo da média, se voltar a subir, toca na média, cai. Toca na média, cai. Tá? Quando cruza para baixo da média. Então, a média de 9 períodos, que atualmente está em 136.265 pontos, é uma região de resistência. Ali é uma resistência. Tem que romper essa resistência para buscar a próxima. Qual é a próxima? O topo histórico, né? Lá na faixa dos 137.469 pontos. Essa é a resistência a ser rompida. Uma vez sendo rompida essa resistência, o índice continua a sua valorização, tá? A sua sequência de altas. Bom, nós temos um outro ponto de suporte também que eu quero mencionar aqui para vocês. Eu costumo falar que todo o topo rompido, quando há um recuo, quando há uma realização, ele tende a ser um suporte. Topo rompido vira suporte. Mas não, onde é que tem topo aqui? Bom, o topo não está aqui, mas nessa faixa dos 134.400 tem um topo anterior, que é o topo histórico lá do final do ano passado. Então, esse nível aqui de preço tende a ser um suporte caso ocorra um recuo
aqui do índice, 134 e 500, tá? 134 e 900, por ali é uma região de suporte do índice Bovespa. Certo, pessoal? O que tem que ficar de olho aí na próxima semana, nessa semana aí? Tem que ficar de olho se vai haver uma queda com aumento de volume. Tá? Esse volume aqui de sexta-feira desconsidere um pouco, ele é alto, né? Mas também é o fechamento do mês. Tem o rebalanceamento aí do índice acho que do Morgan Stanley, né? MSCI. Enfim, tem vários fatores que contribuem para um volume extremamente forte. Então vamos desconsiderar um pouco. O que tem que ver é se vai cair e se vai o volume ficar alto ou crescente, tá? Ou se ele vai subir de novo, se o índice vai subir, vai romper o topo histórico com volume alto ou crescente, tá? Observem que o índice ele sobe, dá sustentação a essa alta e depois ele começa a diminuir, tá? Ali a partir do mês de 20 de agosto para cá ele começa a diminuir. Tá? Tem que ficar atento a isso porque a gente gosta do ativo subindo com o volume também subindo. Certo? Vamos ver então o gráfico semanal do índice Bovespa. Semanal, claramente nós temos aqui, ó, vamos lá, vamos começar do início. Final do ano passado, o índice fez uma nova máxima histórica, depois ele foi fazendo fundos cada vez mais fundos. Tá? Esse aqui é o semanal do índice Bovespa. Clara tendência de baixa. Até que fez um fundo mais fundo ali no começo de junho. Então, após um fundo mais fundo, a gente pode começar a contar as ondas. Onda 1, onda 2 e uma onda 3 para cima. Tá? Quem surfou isso aqui, quem comprou aqui o índice, o mini índice, foi aqui na faixa dos 129.700, por ali, tá? 130 mil pontos. Agora, o índice ele está afastado das médias. A gente gosta de comprar perto das médias. Tá? Então, isso tem que ter, quem quer muito entrar no índice Bovespa ou em papéis que tenham uma correlação positiva com o índice Bovespa, tem que ter um pouco de cautela, um pouco de cuidado, manejo de risco. Se quer muito entrar, de repente compra os lotes aos poucos, né? Porque no gráfico semanal está um pouco afastado das médias, né? E isso é o tamanho do risco. Vamos lá, em termos percentuais, né? Nós teríamos aí um risco de 5% da média de 9 períodos e um risco de 6,6% da média de 21 períodos. Tá? Bom, o ideal é que o índice faça o quê? Um processo de acumulação aqui em cima, fique andando de lado. Lembrando que a acumulação é uma realização no tempo. Se o índice corrigir 134.400, 134.500, né, por ali é um ponto de suporte. Outro ponto de suporte nesse tempo gráfico, 132.400, 132.500. O outro aqui na faixa dos 131.700. Depois na média de 9 períodos. A média de 9 que está em 130.256 no gráfico semanal do índice Bovespa. Tá, gente? São pontos de suporte. Caso o índice opte por cair, caso o mercado leve o índice a fazer uma correção um pouco mais forte, são tecnicamente pontos em que o índice pode parar de cair. Tá? Bom, agora qual é a resistência principal? A resistência principal é o topo, é a máxima histórica. Tá? Ou seja, 137.469 pontos. É lá que tem que romper. Como lá é uma região de resistência, o índice toca lá e tende a cair. Toca e tende a cair. Se romper, aí, gente, o índice dá sequência à sua tendência de alta iniciada em junho. Tá? Vejam que o índice sobe aqui, o volume aumenta, agora se estabiliza um pouco nesse tempo gráfico. Então fica aí para vocês avaliarem. Tá? De imediato quero dar uma olhadinha no gráfico da Petri 4, Petrobras, gráfico semanal da Petri 4, chega pertinho, né, numa região de resistência importante. Tá? E aí vem a questão, a Petrobras vai conseguir romper os R$40 com 20 e R$40 com 22 centavos, que é aquele topo deixado lá em abril, porque vejam que a Petri 4 se aproxima de novo
de uma região de forte resistência, resistência onde o vendedor ganha força, toca lá, tende a cair, toca lá, tende a cair, tá? Então a Petri 4 tem que romper R$ 42,22 para dar sequência à sua alta, tá? Vejam que o papel no semanal cruza para cima da média de 21 e da média de 9. Vejam que as médias agora apontam para cima. Tecnicamente ficou um gráfico bonito, tá? Mas ela necessariamente precisaria de uma correção aqui, ou andar de lado, ou cair. Se vier uma correção, para quem não está no trade, poder entrar, 38,08 é um ponto técnico de suporte. O outro ali na faixa dos 37,77, também é um ponto técnico de suporte. E o outro nas médias, 36,94, tá? 36,90 e depois 36,68. Ok? Aí sim, após uma realização, se voltar a subir, você avalia uma entrada, ok? Mas, na minha opinião, esse é um momento de aguardar em Petri 4, na minha opinião. Você pode ter uma opinião diferente, tá? Olha aqui, ó. Aqui nós temos o gráfico diário, né? Vejam que as médias apontam para cima, a média do especulador de 9 períodos sobe forte, cruza para cima da média de 21, tá? A Petri 4 do começo de agosto até o dia 19 de agosto subiu, depois corrigiu, depois lançou aqui uma nova perna de alta e agora começa a acumular de novo, começa a fazer uma realização no tempo normal, porque se aproxima de pontos de resistência relevantes. A gente tem aqui um ponto de resistência, aqui está mais claro da gente ver do que no gráfico semanal. Aqui nós temos um desses pontos, lá no dia 10 de maio tem um topo precisamente em R$ 39,94. Depois o outro topo em 2 de maio, R$ 40,22. São topos que têm de ser rompidos para a Petri 4 dar sequência a essa alta iniciada em agosto, tá? Será que rompe, pessoal? Tecnicamente, quando ela chega em regiões de resistência, ela toca e tende a cair, ok? Se romper, pode ser um ponto de entrada, mas o ideal é antes corrigir e corrigir bem, tá? Para quem não está no trade. Eu sei que para quem tem papel não gosta de ouvir essa palavra correção, para quem está tradando aqui, né, ou fazendo uma operação, seja de swing ou position, mas para quem não está, o ideal é comprar perto das médias, tá? E está um pouco afastado. De imediato vamos ver a Vale 3. A Vale no gráfico diário, gente. A Vale comunicou aí na semana que passou, ela definiu o CEO, né, muito antes daquela programação que a empresa anunciou, e isso é positivo, né, define já o CEO, acaba com essa novela, né, uma novela que só atrapalhou o preço do ativo, mas enfim, esse capítulo está encerrado, tá? A Vale tecnicamente sobe, cruza para cima da média de 21 no diário, isso é positivo. Fez uma realização rápida, tá? E pivotou também rápido e rompeu aquela resistência do topo anterior, né, ali em 58,56. Olha aqui, ó, rompe, né, num gap, deixa um buraco no gráfico e depois dessa subida rápida aqui volta de novo a fazer uma correção, quase se aproximando aqui da média de 9 períodos, tá? Então na região da média de 9 períodos, 58,60 é um ponto de suporte. Se cair até aqui, tende a parar por aqui, tem uma probabilidade, tá? Bom, se vier uma correção um pouco mais forte, Leonel, qual é o outro ponto que a Vale pode parar? O outro ponto é onde está a média de 9. Vejam que coincide com o topo ali de 21 de agosto, tá? Então, isso aqui é uma região importante de suporte da Petri 4, ou seja, precisamente em 58,60. Aqui deve parar um movimento de queda, tá? Se vier uma queda um pouco mais forte, porque é uma região de suporte bem importante. Agora, se cair um pouquinho mais forte, pode buscar o quê? A média de 21, R$ 57,57. Também é um ponto de suporte, tá? A Vale, gente, ela tem falhado
Quero mostrar para vocês primeiro o gráfico. Bom, vamos concluir aqui o gráfico diário. Já mostro para vocês o gráfico semanal. A resistência a ser rompida é esse topo, deixado ali em 27 de agosto, um topo na faixa dos R$ 60,14. Tem que romper R$ 64,14, tá? Logo ali em cima, né, já tem outras resistências de curto prazo, por exemplo, 60 com 17, 60 com 47, depois 61 com 29. Se a gente olhar para a esquerda do gráfico aqui, ó, são pontos que a Vale pode buscar, tá, no curto prazo, caso faça o rompimento dessa região aqui, ok? Quero ver o gráfico semanal com vocês. O que eu queria dizer é o seguinte, ó, a Vale ela falha no semanal em construir o seu pivô de alta para uma onda 3, tá? E ela tem feito essa falha desde maio, né, gente? Olha aqui, ó. Ela cruza para cima da média de 21. Depois, quando vem a realização, ela vem muito forte a realização. E aí ela faz um fundo ou no mesmo nível do anterior ou faz um fundo mais baixo. Tá? Então ela falha em construir a onda 3. Olha aqui, ó, sobe, cruza para cima da média de 21, mas aí quando vem a realização, vem forte e ela perde o fundo anterior. E aí ela faz um novo fundo. O ideal seria que o papel fizesse aqui a onda 1, parasse por aqui a queda da onda 2, armasse pivô e fizesse uma onda 3. Mas vejam que ela falha nisso, né? Agora de novo, tá? Vamos voltar lá para o semanal. Agora de novo, né? Olhem aqui comigo, ó. A Vale no semanal, Vale 3, sobe. Toca caprichosamente numa região de resistência, a média de 21 períodos do semanal. Essa média está em R$ 60,06. Ali é uma região de resistência. Ela vai tocar ali e tende a cair. Toca, tende a cair. Se romper, volta para cima da média e fica um gráfico bonito de novo. Mas se o papel fizer, vamos lá, nessa semana tocar na média de 21, cai, depois cai na próxima semana, cai na outra. 2 ou 3 semanas de queda seria o suficiente, e uma queda que não fosse tão intensa quanto essa aqui, por exemplo, para ela voltar a subir e armar um pivô. É isso que a gente gostaria que a Vale fizesse no semanal, aqueles pivôs que duram 2 a 3 meses. Então nós teríamos onda 1, onda 2, pivô e uma onda 3. De preferência acima da média, né? Tá? Vamos ver se a Vale consegue fazer isso no decorrer das próximas semanas, tá? Após uma realização, ou a Vale continua, ou rompe, né? Ou realiza já na próxima semana, ou na próxima semana continua a sua alta, mas depois faz uma realização de curto prazo e volta a subir com força, numa onda 3, que é o que a gente gostaria, tá? Ficamos aí então para avaliar. Vale altamente exposta ao minério de ferro na China, é o principal produto, né? Responsável pela boa parte da receita da empresa, né? Então tem que ficar de olho também no minério da China. Não tem outro jeito, né, gente? Se o minério lá não colabora, a Vale não anda, né? Tá? Tem gente que gosta de plotar no gráfico linhas de tendência, tá? Linhas de tendência. Eu particularmente deixo um pouco de lado as linhas de tendência, porque aqui no Brasil a gente tem um mercado muito volátil, né? E nem sempre a linha de tendência, seja de baixa ou de alta, ela é significativa nos meus estudos, mas isso é para mim, tá? Tem gente que gosta de usar, ok. Então vejam que a Vale está num momento importante aí de uma linha de tendência, né, de baixa, e essa linha de tendência de baixa ela também exerce uma resistência ao preço. Toda vez que toca lá, a Vale cai. Então vamos ver se a Vale vai cair aí na próxima semana, no semanal, e depois vamos ver se ela consegue romper essa linha de resistência que não rompe desde janeiro, tá? Mas isso é para quem gosta de linha de resistência, linha de resistência, né? Tanto a linha de resistência, também tem a linha de suporte, né? Seguindo aqui o nosso estudo, vamos terminar aqui, vamos limpar esse gráfico aqui. LTB e LTA, né? Linha de alta, linha de baixa. Vamos ver agora aqui a CSN Mineração, do mesmo setor.
CSN Mineração no semanal. CSN Mineração fez um movimento aqui importante, porque ela conseguiu romper esse topo e esse topo e esse topo. Tá? Ela conseguiu romper uma resistência que vinha desde março. Tocou em outra que está lá no comecinho de março. Tá? Mas é um movimento importante porque já são 1, 2, 3, 4 semanas de alta, toca numa região de resistência, então agora a gente esperaria uma realização no tempo, anda de lado no semanal, semin, ou ela recua até pontos de suporte. Tá? E os pontos de suporte são os topos rompidos. Ou seja, na faixa ali de 5,64, na faixa de 5,62, quem sabe um pouquinho mais embaixo, ali em 5,54, 5,48. São pontos de suporte. Tá? Vamos ver se no semanal o papel, ao romper regiões de resistência importantes, se ela faz um recuo e depois arma um pivô e sobe numa onda 3 para cima. Tá? O volume sobe aí durante esse mês de agosto, né? E o papel sobe, mas necessariamente ele precisa fazer um teste de fundo. E é isso que tem que ficar de olho. Vai haver, né, agora já uma realização para depois o papel subir numa onda 3 para cima, ou ele vai continuar essa perna de alta. Para continuar essa perna de alta não tem jeito, pessoal, vai ter que romper esse topinho aqui ali do começo de março, da primeira semana de março, que está em R$5,72. Tem que romper R$5,72, tá? R$5. Tem que deixar um candle de fechamento acima de 5,72. Tá? Na semana que passou, durante a semana ele foi lá, rompeu, mas fechou um pouquinho abaixo de 5,72. Tem que deixar um candle de fechamento com esse volume alto ou crescente. O que eu gosto nesse papel é esse volume que aumentou. Tá? As médias já apontam para cima e vamos ver se o papel faz esse rompimento de 5,72. Rompendo, o que pode buscar? Próxima parada, na minha opinião, lá em R$6,12 ou R$6,13 por ali, né? Onde tem dois topos deixados em fevereiro. Se subir mais um pouquinho, 6,27, que é um topo também de fevereiro. Tá? É um gráfico interessante, pode ficar muito mais interessante ainda se romper aquela resistência. Se não romper, aqui é o diário, tá? Se não romper, o importante é que faça uma realização. Vejam que no diário a gente já encontra aqui uma realização no tempo, tá? Aqui nesse tempo gráfico a gente vê, né, o papel bombou, subiu forte, né? E a média de 9 é o que tem sido o suporte técnico do papel. Média de 9 que no momento está em R$5,54. Então, se o papel corrigir um pouquinho mais forte aí no próximo pregão, nos próximos, é ali que tende a parar. Tá? Outros pontos do suporte, 5,45, suportes técnicos, tá, pessoal? 5,37, ou na média de 21, 5,22, certo? O importante é que o papel, na minha opinião, o ideal seria que o papel ficasse congestionado aqui em cima, andando de lado, para ganhar força e dar sequência à sua alta. Tá? Nesse tempo gráfico vai ter que romper a máxima do dia 30 de agosto, que é em R$ 5,83 para continuar sua alta. Tá? Fica aí para vocês avaliarem a Semin 3. Agora eu quero mostrar dois papéis que eu destaco aqui no gráfico. Né? O gráfico são gráficos interessantes, na minha opinião, tá, pessoal? Que é a Vibra, tá? E a gente vai começar pelo semanal. A Vibra, ela fez aí uma nova máxima histórica durante a semana. Olha aqui, ó. Sobe, corrige, tá? Anda de lado, né? Depois sobe numa onda 3. Agora começa um processo de correção de novo no semanal, Vibra 3. Esse processo de correção é importante e ele encontra suporte técnico, né? Nos topos lá nos topos rompidos, 25,62. Quais topos rompidos? Esses topos aqui, que eram a máxima anterior do papel, lá de 26 de fevereiro. Tá? Se cair mais um pouquinho, essa faixa dos 24,92 é um ponto de suporte. Se cair um pouquinho mais forte, no semanal, 24,07 também é suporte. Caindo até essas regiões, voltando a subir e rompendo a máxima,
máxima histórica, de 26,56, aqui pode ser um ponto de entrada, tá? Mas após a correção, certo? A resistência que eu mencionei é aqui 26,56, é onde o papel toca e tende a cair, tá? Se romper, dá sequência à sua tendência de alta, iniciada ali em junho. Vejam que o volume aumenta, isso também é positivo, tá? Médias apontam para cima. Tem vários sinais positivos aqui nesse gráfico, tá, pessoal? Mas o ideal é que ele realizasse um pouquinho mais para dar tempo da média de 9 se aproximar do preço, tá? No diário, temos já um processo de correção. O papel fez uma correção até a média, volta a subir, cai de novo até a média. Isso aqui já é uma correção, tá? Aqui nesse tempo gráfico, temos resistência na faixa dos 25,95 e depois a do topo histórico em 26,56, tá? Máxima histórica. Fleury FR Y3, Fleury é um papel que os traders aí não costumam olhar muito, né? Não é um papel assim que se gosta de tradear, mas o gráfico é um gráfico interessante, né, gente? Tá? Por quê? Porque ele vem fazendo uma inversão aqui da tendência, o que era uma baixa forte iniciada em dezembro, tá? O papel fez ali entre abril e junho novos fundos, né? Depois começa a subir, subir. Em junho já começa a fazer um fundo mais alto que o anterior de abril. E o papel vem performando de uma forma muito interessante. Olha aqui, ó, a média de 9 períodos tem sido o suporte desse papel. Tá? Então ele sobe, testa fundo, esse aqui é o semanal da Fleury. Depois ele volta a subir com um volume bem alto, as médias apontam para cima e agora ele inicia um processo de correção aqui, tá? No semanal. Tá? Eu ficaria atento se após essa correção o papel vem e rompe, né, a máxima de 16,29, tá? Porque aí o papel pode alcançar a faixa ali dos 16,61, quem sabe 17,08, que são topos ali de janeiro deste ano, tá? Um aqui e outro aqui. Isso no semanal, tá, gente? Esses processos de inversão da tendência, que era baixa passa a ser alta, são momentos importantes do gráfico que eles podem trazer aí ganhos percentuais interessantes aí para o trader, né? Mas por favor faça a sua avaliação. Isso, o que eu estou falando não é uma recomendação, tá? Faça uma avaliação de acordo com o seu perfil de risco e com a metodologia que você usa. Olha aqui, ó, esse aqui é o diário, né? Vejam que o diário a gente pode traçar isso aqui como uma onda, uma perna de alta, onda 2, tá? O teste de fundo, né? Vejam que não foi até o fundo mesmo lá de junho, parou aqui, armou o pivô. Quem comprou, comprou aqui, ó, no rompimento ali no dia 9 de agosto, por ali, né? Porque rompeu o topo da onda 1 para a onda 2. Então aqui foi o ponto de entrada técnico, tá? Já teve um ganho aí relativo, o papel agora fez uma correção até a média de 21 períodos. O trader agressivo esperaria, né, um candle de máxima maior que a máxima do candle anterior, que é a de sexta, e a mínima maior que a mínima do candle anterior, tá? E depois ele compraria mais alguns lotes se e somente se romper R$ 16,29, que é o topo ali do dia 23 de agosto. Se romper isso aqui, o papel pode buscar o próximo alvo, que é a próxima resistência, em 16,60. Depois o outro estaria na casa lá dos 17,18. Então é esse topo aqui, esses topos aqui de janeiro e depois os outros do comecinho de janeiro também, tá? Aqui claramente a gente vê o processo de inversão da tendência, o que era baixa até junho, de junho para cá começa a ser alta com volumes, né? Os volumes cada vez maiores, né? Volumes mais altos. Então fica aí para vocês avaliar. O ideal é que o papel corrija um pouco mais aqui, né? E aí fica para vocês avaliarem aí, tá? Quero ver 3 papéis que vão entrar na carteira teórica do índice Bovespa a partir desta segunda-feira, 2 de setembro. Um deles é a Caixa Seguridade. Muita gente gosta aí da Caixa para fins de dividendos, né? Entre as seguradoras, ela é uma boa pagadora de dividendos.
Vou fazer um parênteses aqui, vou mostrar para vocês os fundamentos, né? Eu gosto de olhar fundamentos, tá, pessoal? Eu gosto de olhar porque a gente aprende isso no Master Business, né? No MBA que eu fiz em mercado de capitais, já faz bastante tempo, né? Então a gente acaba estudando os papéis. A BB Seguridade, a Caixa Seguridade, CXSE3, aqui está. No site Fundamentos a gente tem uma ideia aqui no Dividend Yield 8,2%. Vamos ver o da BB Seguridade, que é o mesmo par no setor, BBSE3. A BBSE3 7,2%. Então ela tem um yield um pouquinho menor. Claro que tem que olhar outros indicadores, né? Vamos ver em relação a PSSA3 Porto Seguro. Também é uma outra empresa do setor. Ela tem um dividendo, ambas, né? A BB Seguridade e a Caixa Seguridade tem um dividend yield maior que o da BB Seguridade, que o da Porto Seguro, né? Antiga Porto Seguro, agora Porto, PSSA3, que tem um dividend yield de 4,5%, né? Então, gente, é um papel que muita gente gosta de ter na carteira para fins de dividendos. Tá? O volume, que era um volume relativamente baixo, agora deve aumentar um pouquinho, né? Com o papel na carteira teórica do índice. E olha aqui, ó, papel, ele tem um gráfico aqui, um gráfico muito bom para quem está comprado, né? O papel se aproximando da máxima histórica, né? A Caixa Seguridade, né? E essa empresa fez o IPO lá em 2021 e o papel se aproxima da máxima histórica. Qual é a máxima histórica, né? É ali é esse topo aqui, ó, deixado lá em 6 de maio deste ano, que é precisamente em R$ 16,53. Esse é o topo a ser rompido, a máxima histórica. Comprar agora não dá, está afastado das médias, né? Tem um afastamento aí das médias no diário de 6%. Então isso dificulta colocar o stop para fins de swing trading, uma operação de curto prazo especulativa, swing trading, né? Então, gente, tem que esperar o papel o quê? Ou consolidar no topo, para dar tempo de pelo menos a média de 9 se aproximar, ou fazer uma correção caindo, né? Até a média, ou até topos anteriores. Então vamos lá, 15,83 é um ponto de suporte, depois da média aqui também é um ponto de suporte, média de 9, 15,35. Sem o papel recuar, perigoso fazer trade, né? Tá? Então fica aí para vocês avaliarem. Depois a STBP3, que a Santos Brasil também entra no índice Bovespa. Esse aqui está abaixo das médias, não vejo compra, né? O papel tentando se segurar aqui num ponto de suporte, ali na faixa dos R$12 com 50, né? R$12 com 12,51 e 12,50. Perdendo isso aqui, pode buscar fundos aqui um pouquinho mais embaixo, 12,30, 12, quem sabe os fundos lá em 11, tá? O papel aqui já não tá para comprar, não dá. E o papel tem resistência se voltar a subir na média de 21, 13,56. Esse aqui já é um papel com uma tendência aqui de baixa, né? Tá? As médias apontam para baixo, não vejo compras nesse papel no momento. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico semanal, né? Então, no semanal a gente vê o papel realizando depois de subir de outubro de 2023 até julho de 2024. Esse papel subiu, teve uma valorização expressiva aí de 122%, normal que faça uma realização agora um pouco mais forte, tá? Tentando se segurar na média de 21 períodos, que está em R$ 13,02. O suporte é o da média de 21 períodos, tá? Se perder esse suporte, busca fundos, mais fundos, né, pessoal? Então não vejo aqui entrada nesse momento para swing nem para position em Santos Brasil, que passa a integrar o índice Bovespa. E tem a Auri 3, antiga CESP. A Auri, uma tendência de baixa aí, né, iniciada em julho, tá? Também não vejo entradas nesse papel neste momento. A média de 21 períodos tem sido a resistência do papel. Na última sexta, inclusive, tocou na média de 21, ou seja, tocou ali em R$ 11,55 e já caiu de novo, tá?
Não vejo compras aqui em Auren para swing. Para position, a gente vê as médias apontando para baixo, né? Perdendo regiões importantes aí fazendo fundos mais fundos, né? E o papel encontra suporte em 11,25, tá? Se perder esse suporte, outros ali em 11,13, outros 10,76. O papel me parece muito melhor aqui para uma operação na venda do que na compra. Na compra não tem compra, né? Está acumulando abaixo das médias, isso é negativo, sem força, sem uma força compradora suficiente para levantar esse papel de novo. Então a Auren também começa a integrar o nosso índice a partir dessa segunda. Vamos terminar nosso estudo com a raiz 4, papel solicitado para estudarmos. A gente vem olhando esse papel já há algum tempo, né? E eu dizia para vocês, num dos vídeos aí das últimas semanas, que o papel precisava realizar. Então temos aqui uma perna de alta, esse aqui é o semanal da raiz 4. Teste de fundo. Num candle só, subiu aí numa semana 12%. Precisava fazer o quê? Uma realização, é o que o papel vem fazendo. A realização chegou até pertinho de um ponto de suporte no semanal, que está em R$ 13,13, suporte dado pela média de 9. Se continuar caindo mais um pouquinho, pessoal, média de 21, R$ 3,02. O importante é ficar de olho se ao tocar nesses pontos de suporte, se o papel vai reagir, vai subir e se vai romper o quê? Se vai romper a máxima ali do começo de agosto, que é em R$ 3,40. R$ 3,40 é o ponto a ser rompido, é a resistência a ser rompida para o papel dar sequência à sua tendência de alta iniciada em junho. Tá? O papel perde essa tendência de alta, na minha opinião, se perder esse fundo aqui, ó. Se perder a mínima, né, de R$ 2,82. Se fizer um fundo mais baixo aqui, ele já perde essa tendência aqui de alta, né? Então compras no semanal para position, só se romper aqui, R$ 3,40. Tem que ficar de olho se após essa correção vai voltar a subir. No diário da Raizen, a gente já vê aqui, né, o processo de correção, mais claramente, né, uma correção iniciada em 13 de agosto, tá aqui, ó, tá na média, fechou abaixo da média, né, mas ainda está na região da média. Eu diria que agora esse papel encontra resistência, como ele fechou abaixo da média, R$ 3,22 é uma resistência de curto prazo. R$ 3,26 também é resistência de curto prazo. Se voltar a subir, toca nesses pontos e tende a cair. Tá? Suporte imediato, na minha opinião, o fundo de sexta, do pregão de sexta-feira, R$ 3,15. Tá? Perdendo R$ 3,15 é um ponto de suporte relevante. Né? Perdendo 13,15, tem ali 3,14, depois R$ 3,11, por ali também são suportes. O que é importante é esse papel voltar a subir e romper lá em cima, ó, a máxima de 13 de agosto, R$ 3,40. Lá é o ponto a ser rompido. Tá? Então, se você tem um perfil agressivo, se o papel voltar a subir, você já compra alguns lotes por aqui e compra mais se romper. Tá? Mas o volume tem que estar, se o papel voltar a subir, o volume tem que estar subindo. Se o volume estiver caindo e o papel subindo, opa, cuidado que pode ser uma divergência no preço. Uma divergência aí no movimento do papel. Tá? Agora, se o volume subir, né, e o papel subir, a compra aos lotes pode ser uma estratégia aqui, uma estratégia bem colocada, tá? Tem que ressaltar aqui que a raiz 4 vale em torno aí de R$ 3,00, R$ 4,00. Ou seja, tem uma volatilidade grande, tá? O percentual, por mais que tenha um volume alto, né, ela tem um percentual, um beta muito alto, um risco alto. Então é um papel que tem que ter um manejo de risco na carteira. Não dá para comprar muito porque a volatilidade é muito alta. Isso para fins de trading, tá, pessoal? Quando eu falo não comprar muito, é para fins de trading, tá? Tem gente que pode ter o papel
por motivos de fundamentos, e aí tem que entrar no site lá do Fundamentos, que para mim é um dos melhores que tem, né, para fazer as suas avaliações. É um dos melhores para fins de avaliação rápida, olhando os múltiplos, né, aqueles indicadores fundamentalistas, financeiros do papel. Para quem quiser fazer uma avaliação mais profunda de análise de fundamentos, aí tem que olhar o balanço, as demonstrações financeiras, né, dos trimestres, e isso demora dias, se não meses. Tá? Uma análise de fundamento você faz, é uma análise demorada. A análise técnica é rápida, né, porque é para trade. E vamos terminar o nosso estudo de hoje com 3 tentos, um papel do setor agro. Com relação a 3 tentos, a gente observa o seguinte: primeiro aqui o gráfico semanal, tá, pessoal? Olha aqui, ó, o gráfico semanal ele sobe ali de junho, né, até julho, fez aqui uma correção, uma onda 2 para baixo, e depois ali no começo de agosto o papel salta. Agora vem fazendo o que? Nas últimas semanas vem fazendo uma correção normal e desejável, tá? Vem corrigindo. Essa correção pode vir até onde? Bom, a região de 11,80 é um ponto, tá, de suporte, onde o papel tocou aí na semana que passou, tá? O outro ponto de suporte técnico desse papel, R$ 11,41, dado por esse topo aqui. O outro na média de 9, né? Olha aqui, ó. A média de 9 que está em R$ 10,98. Tá? A média de 9 que está pertinho no topo da onda 1 para a onda 2, o topo também é um ponto de suporte. Então, compras aqui para position, olhando o gráfico semanal, só se tocar nesses níveis de suporte que eu mencionei, e se o papel voltar a subir, com o volume subindo também, eu dando condições. Certo? Lembrando que esse aqui é um papel que tem um pouco menos de liquidez, né? 3 tempos. Agora o gráfico o gráfico diário, né? Então, no semanal eu não vejo aqui entradas nesse papel. No semanal, pessoal, a gente vê que o papel em agosto saltou, subiu muito forte, uma alta aí de quê? De mais de 20%, né? Olha aqui, ó, 26%. É uma alta generosa, tá? Então é normal que após o papel ter uma alta tão forte que ele faça uma correção, e aqui está a correção. Olha aqui, ó. Temos um zigue-zague para baixo, tá? Então, no curto prazo, olhando aí de 20 de agosto para cá, tendência de curtíssimo prazo de baixa. Vejam que o preço se aproximou da média de 9. Então, nesse tempo gráfico, suporte importante, na próxima parada, que esse papel continuar caindo, né? Ele tem na média de 21 períodos, uma probabilidade de buscar essa média, 11,57. Antes tem suporte, sim, ali em R$ 11,00 e... Vamos dizer, R$11,00, a média está em 11,57, a média de 21, né? E o papel tem ali 11,65, um ponto de suporte também. Se voltar a subir, ele encontra resistência na média de 9, que está apontando para baixo. Então aqui eu não vejo no momento também compras para position trading, tá? 12 com 18 é uma região de resistência. Toca ali, tende a cair. Tá? O topo, esse topinho aqui, ó, é também uma faixa de resistência, 12,40. E a resistência principal desse papel é o topo ali de agosto, né? Na máxima em R$ 12,83. É o ponto que tem que ser rompido agora por uma possível compra, tá? Tem que esperar romper lá em cima. Não tem jeito, né, pessoal? Então, depois do papel ter subido com tanta força, o ideal é esperar uma realização para depois você avaliar uma entrada. Lembrando que o papel compra, se o papel voltar a subir, tem que olhar o volume. O volume tem que dar condições, tá? Pessoal, por hoje era isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Nos vemos no próximo final de semana. Desejo a você uma excelente semana. Até o próximo domingo.